Entramos no mês dos namorados e vamos falar um pouquinho sobre como é para mim me relacionar com uma pessoa preta. Oi, eu sou a Mayra e esse é o Palavras Retintas. Antes de qualquer coisa, vamos fazer aquele clichêzinho básico, né? Já se inscreveu no canal? Já deixou o like? Já ativou as notificações? Já fez tudo isso? E aí, já me segue nas redes sociais? @Palavras Retintas? Tá certinho então? Então bora pro vídeo de hoje. Eu fiquei pensando o que trazer no mês dos namorados, nesse mês do amor, não é mesmo? E por que não falar sobre a minha experiência enquanto uma mulher preta, de pele escura, né, nascida e criada no Rio Grande do Sul, sobre como foi a minha experiência amorosa e o que eu encontro hoje estando no relacionamento com uma pessoa preta. Para quem não me conhece, o meu nome é Mayra, eu tenho 24 anos e eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Foi onde eu vivi a maior parte da minha vida. Né? Hoje, inclusive, me encontro aqui, mas breve estou voltando para o Rio de Janeiro, que é o meu lugar do coração. Mas uma das coisas que a gente sabe bastante sobre o Rio Grande do Sul é o racismo, né, gente? Acho que em todo lugar do Brasil tem, mas tem lugares do Brasil onde ele é mais acentuado. E o Rio Grande do Sul, com certeza, é um desses lugares. Então, quando a gente fala sobre relacionamento, sobre afetividade para pessoas pretas, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que a afetividade para uma pessoa preta em Salvador é diferente da afetividade para uma pessoa preta no Rio Grande do Sul. Então, vou falar um pouquinho sobre como foi a minha história dentro dos relacionamentos. Né? Eu acho que como a maioria das pessoas pretas aqui, né, de Rio Grande do Sul e aqui da região sul, eu não tive relacionamentos no ensino médio, né? Eu não tive namorados no ensino médio. Inclusive, aconteceu diversas vezes de eu ser uma das poucas pessoas negras naquele turno ou da turma. Então, isso acaba fazendo também com que eu ganhasse um destaque muito maior. E, como eu disse para vocês, por conta do racismo mais acentuado, isso demarca bastante e machuca bastante e molda bastante. E eu, por ser uma negra escura, também passo por esses outros atravessamentos, né? Eu tenho o fenótipo muito forte, né? Eu tenho um nariz largo, eu tenho características muito gritantes das pessoas pretas e a pele que demarca bastante isso. Então, a minha vida amorosa, ela com toda certeza não começou no período escolar, né? Mas, como qualquer outra menina, eu tive as minhas paixões e as minhas paixonites, e é óbvio que a minha primeira paixão foi por uma pessoa branca. E eu lembro até hoje de como foi essa experiência para mim e como eu o via como alguém maravilhoso e bonito e inteligente e o meu sonho de consumo e o quanto eu me machucava e me cobrava para ser parecido, né? Como eu queria ser parecido. Foi uma experiência que me marcou bastante, que marcou bastante meu desenvolvimento na adolescência, porque eu nutri esse sentimento durante um bom tempo do meu ensino médio. E esta pessoa, inclusive, foi o meu primeiro beijo no ensino médio. E eu lembro também de como foi encará-lo após esse primeiro beijo. E todas as situações de racismo que vieram a partir disso, né? Mas não vou entrar muito em detalhes, né? Isso é um papo para um outro vídeo. Mas minha primeira paixão foi por uma pessoa branca. Após isso, eu fui ter meu primeiro namorado com 18 anos e era um rapaz negro, né? Mas era um rapaz negro que tinha uma mente extremamente embranquecida, assim como eu, mas em vários aspectos até mesmo mais do que eu era na época. Então, por mais que ele fosse uma outra pessoa preta, ele tinha sobre mim umas cobranças que uma pessoa branca teria, né, sobre uma pessoa negra. Inclusive a reprodução de racismo em tom de piada
e até mesmo me ridicularizar por eu ser mais escura, enfim. Então, essas situações aconteceram bastante. Depois disso, eu tive um outro relacionamento que foi com uma pessoa branca, né? E eu cheguei a noivar com essa pessoa. E foi um relacionamento mais longo, né? Entre o primeiro e o segundo foi mais longo que o primeiro. E eu lembro bastante de como foi muito complicado e a maneira como eu me sentia, até mesmo em contato com a família dele, né? Ele havia me avisado que o pai era bastante racista, né? Mesmo ele, mesmo ele sendo filho de uma mulher negra, o pai dele era bastante racista. E eu lembro bastante de como foi a experiência de conhecê-los, né? Não foi uma experiência agradável. Eu me sentia bastante cobrada, como se houvesse um problema. A gente sabe, né? A gente sente os olhares, a gente sente, começa a se sentir estranha. E foi um relacionamento onde eu me sentia estranha, né? Eu também vivenciei com ele uma situação onde ele foi racista e eu imediatamente, na verdade, chamei atenção e ali foi aonde eu percebi que não tinha como me relacionar com uma pessoa branca, né? Na situação em questão, a gente estava no curso, a gente fazia curso para vestibular juntos, e ele fez uma piada, ele fez um comentário em relação ao cabelo de uma menina negra, que era nossa colega, e na hora, assim, eu chamei a atenção e eu percebi no olhar dele, sabe, a confusão de realmente não achar que aquilo era um problema. Eu também lembro que alguns professores brancos, inclusive, disseram que não tinha tido nenhum problema ali naquele ato, mas eu vi sim o problema, a menina negra viu sim o problema, eu chamei a atenção, eu sentei e conversei com ele, mas ali eu percebi realmente que não adiantava, por mais que eu explicasse, entendesse, ele tivesse entendido, iria acontecer outras situações, iria acontecer outras tantas coisas onde ele iria sim ser racista, e, e eu já estava prevendo como seria difícil esse processo. Depois disso, o relacionamento não durou muito. Realmente não tinha como durar muito. Após isso, eu fiquei um tempo sem me relacionar. E aí eu tive o meu primeiro relacionamento com uma pessoa preta, que foi com uma mulher linda, que foi meu primeiro relacionamento monorracial e eu aprendi muito e com toda certeza a grande diferença com o anterior foi o fato de que a gente entendia e compreendia a dor uma da outra. Muito desses problemas eu não tinha que explicar o que eu estava sentindo e nem tampouco explicar o porquê que alguma situação X me deixou desconfortável ou não, porque ela compreendia, né? Foi um relacionamento onde eu me senti bastante compreendida, bastante abraçada. E por ela ser uma outra mulher negra também, a gente houve um entendimento em outros aspectos, no aspecto de gênero, né? Então, em muitas questões que diziam respeito ao gênero feminino, eu também não tinha que dar grandes explicações, porque ela compreendia. Foi uma experiência muito boa para mim, onde eu realmente percebi que para me relacionar teria que ser sim com somente pessoas pretas, porque a facilidade que havia em alguns quesitos, né, principalmente de se sentir acolhida, se sentir vista e entendida, valia super a pena, né? Mas também houveram outras grandes dificuldades, né? A questão de um racismo mais acentuado com a gente, por sermos duas mulheres pretas, tinha um pouco mais do fetichismo, né, em cima disso. Então houve sim alguns pontos negativos que foram mais acentuados, mas com toda certeza os pontos positivos superaram isso. E é muito bom quando você se sente acolhida e ouvida pelo parceiro. Após esse relacionamento, eu tive o meu atual, né? Estou no meu atual relacionamento, que é com um homem negro. Ele é um homem negro claro. E eu já consegui perceber a diferença que foi me relacionar com uma mulher negra e com um homem negro,
né, algumas dores e atravessamentos que ele passa, que não eram assuntos dentro do meu antigo relacionamento com uma mulher negra, mas que eu preciso sim ter um cuidado maior quando se trata dele, assim como alguns medos que aumentou em mim que eu não tinha no antigo relacionamento. Por mais que eu sempre tive o receio de andar sem documentos e tudo mais, eu não tinha esse medo tão acentuado como eu tenho em relação a ele. Esse é um medo que eu tenho muito grande com ele, dele sair sem documentos, de querer saber se ele está bem, até porque nós moramos agora no Rio Grande do Sul e eu sei como a polícia, como ela é, né, em vários lugares do Brasil, mas como ela é aqui, com bastante traço de violência, então eu tenho sempre esse cuidado muito grande quando ele sai, né, se vai acontecer alguma coisa, dele não ficar sem contato durante muito tempo. E era um medo que eu não tinha tão grande no antigo relacionamento por ser com uma mulher negra, né? Os meus medos eram outros. Então, eu tenho percebido bastante essa diferença, assim, né? Entre o relacionamento com ela e o relacionamento com ele. E como alguns medos foram acentuados, como eu preciso tratar de outros assuntos em relação a ele, em relação a essa construção do homem negro na sociedade, em relação a essa nova construção que querem dar ao homem negro, né? Essa construção mais fragilizada e mais feminina que o movimento feminista tenta trazer nessa questão de desconstruir a masculinidade. Então eu percebo como é difícil para ele isso, sabe? De tentar não ser tóxico, né? De desconstruir o que tem que desconstruir, mas também de não perder a sua identidade enquanto homem negro. É muito difícil. O quanto ele é julgado por coisas que eu sei que ele não fez errado, mas que a sociedade o condena efusivamente, assim. E eu percebi bastante isso. O quanto ele toma cuidado sobre o tom de voz que ele usa, porque qualquer tom de voz um pouco mais alto, ele vai ser chamado de agressor e taxado de agressor, né? E como ele toma cuidado com o corpo dele, né? Em relação a como ele vai entrar em contato com o corpo de outras pessoas, principalmente mulheres. Então, são algumas observações que eu faço. E eu quis começar esse vídeo falando sobre essas observações, muito antes sobre como é o relacionamento em si, porque foram algumas diferenças, né, que eu fui sentindo nos meus relacionamentos, nos meus 4 relacionamentos que eu tive, e também de como a minha mente avançou para encarar, né, que hoje eu encaro o homem negro muito diferente de como eu encarava o homem negro no meu primeiro relacionamento com o homem negro, e que o processo que eu tive também de relacionar com uma pessoa branca me fez reconhecer, sim, os pontos positivos de estar com uma pessoa negra, e agora a diferença entre relacionar com um homem negro em relação a uma mulher negra. Então, eu acho muito interessante isso. Mas sobre o relacionamento em si, com toda certeza é o meu relacionamento mais maduro. Mais maduro. E isso se dá também por conta da minha maturidade pessoal, né? Hoje eu sou uma mulher que consigo enxergar a sociedade muito diferente, né? Quando eu me relacionei no meu antigo relacionamento, por mais que eu não estava mais fazendo parte do movimento feminista, eu estava muito no início também dos meus estudos em relação ao pan-africanismo e o mulherismo africano, e também sobre essa questão da afrocentricidade. Eu estava muito no início, né? Hoje eu já estudo isso há mais tempo, então eu já consegui modificar muitas atitudes em mim, atitudes abusivas e tóxicas que eu tinha, né? Eu já consegui modificar isso em mim. E eu consigo perceber também algumas necessidades diferentes que ele, enquanto homem negro, tem, né? E essa necessidade em relação ao diálogo, o quão para ele é mais difícil se abrir, dizer o que sente, como se sente, o quão para ele é mais difícil dizer quando alguma coisa machuca, né? Esse cuidado não, essa cobrança que ele tem bastante em não demonstrar fraqueza. E eu percebo que a sociedade cobra isso dele muito mais do que cobra de mim, sabe? Eu consigo perceber
como isso atravessa ele. E eu acho que isso é enriquecedor, porque quanto mais eu convivo com um homem negro, mais eu consigo perceber o quão vítima ele é, sabe? E o quão em tantas coisas ele tá mais propenso à violência do que eu, sabe? Então, quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu consigo perceber como alguns discursos não se encaixam, porque a realidade é outra. Então, ele abriu os meus olhos em relação à realidade de uma maneira absurda, né? Nós estamos juntos, já vai fazer 2 anos, e nesses 2 anos eu consegui ver alguns cuidados que ele tem com ele para que ele consiga voltar vivo. E isso é marcante demais, sabe? Isso marca muito a vida de alguém. E com toda certeza, por conta dessas experiências, eu consigo afirmar que me relacionar com pessoas pretas foi as melhores coisas que eu consegui fazer. Porque eu me enxergo na outra pessoa e eu consigo enxergar os atravessamentos que a outra pessoa passa, mas eu também consigo enxergar os pontos positivos e o acolhimento que ela consegue me dar em um olhar, sabe? A gente consegue compreender as dores um do outro, porque são dores parecidas, são dores bem semelhantes. E isso, com certeza, é um dos pontos mais positivos. E como ele também, assim como eu, está nesse processo de estudar cada vez mais sobre afrocentricidade, sobre uma outra forma de encarar o mundo e de enxergar as coisas, é muito gratificante ver essa caminhada juntos, sabe? Eu acho que, para começar bem esse mês dos namorados, esse mês do amor, esse mês dos relacionamentos, eu queria trazer para vocês o fato de que é muito importante e vale a pena investir no relacionamento preto. Vale muito a pena investir. Você, homem hétero, vale muito a pena investir numa mulher negra. Você, mulher negra hétero, vale muito a pena investir num homem negro. E você, LGBT, vale muito a pena investir num parceiro negro. Invista, sabe? É difícil, nós temos que conciliar nossas dores e tratar nossas dores, e é muito difícil. E quando a gente está num relacionamento, a gente percebe que essas dores, elas se juntam, né? Essas dores, elas acabam sendo a dor dos dois. E é difícil a gente ter que vivenciar a dor um do outro. É difícil quando a gente vê essa dor sendo evidenciada, né? É difícil ver outra pessoa sentindo essa dor, mas é extremamente maravilhoso quando a gente sabe que tem alguém que vai entender essa dor, que vai compreender, que vai saber como lidar com ela, que vai entender o meu choro, que vai entender o meu silêncio, que vai entender a minha raiva, porque ele vivencia e sente na pele. Eu acho que eu, como uma mulher negra, que sei o quão gratificante é estar no relacionamento negro, eu tenho que vir alertar vocês, pretos que me assistem, invistam. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido tudo que eu quis trazer para você sobre a importância do afeto, sobre o quão lindo é amar outra pessoa preta, né? Tenha um mês dos namorados lindo, repleto de amor e afeto, muito amor e afeto para vocês. E deixa aí nos comentários como está sendo a sua experiência. Deixa aí uma palavra de amor e afeto para o seu parceiro. Vamos se declarar, né, externamente, de maneira pública, o nosso amor. Não esquece de conferir se está inscrito no canal, se já ativou as notificações, né? Compartilhe esse vídeo com outra pessoa preta que precisa ouvir sobre afeto. Me segue nas redes sociais, que é @palavras-retintas. E não esqueça, somos pretos e só vamos se formos juntos. Tchau e até o próximo vídeo.